Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Comini e vamos dar início à nossa videoaula. O objetivo dessa aula é, primeiro, estudarmos as espécies de pena existentes no Código Penal. Segundo, analisarmos sobre os estabelecimentos penais previstos no Código Penal. Terceiro, comentar sobre a Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, que se encontra disponibilizada na sala da disciplina. Pois bem, antes de iniciarmos com o estudo sobre as espécies de pena existentes em nosso ordenamento jurídico, é importante falar sobre a pena propriamente dita. A pergunta que faço a vocês é: qual a finalidade, o desígnio, o propósito da pena? Já pensaram nisso? A pena no direito penal tem três aspectos a serem comentados. O primeiro é que a pena tem a finalidade de retribuição do apenado perante a sociedade. E a segunda finalidade da pena é o castigo. Uma terceira finalidade da pena é a prevenção, ou seja, prevenir novos delitos de forma a alertar outros potenciais agentes que pretendem cometer crimes. A prevenção dirige-se a todas as pessoas, como exemplo a ser observado. Portanto, três são as finalidades, os fins da pena: retribuição, castigo e prevenção. Muito bem, dito isso sobre a finalidade da pena, agora estudaremos sobre as espécies de pena que estão previstas na legislação penal brasileira. Vamos ao slide. Ao todo, são três as espécies de penas previstas no ordenamento penal brasileiro: pena privativa de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa. Todas essas espécies de pena encontram-se no Código Penal entre os artigos 33 a 52. Então, meus caros, peço que abra o Código Penal, que faremos a leitura e análise dos artigos de 33 a 52. Lembrando que, ao acessar o link disponibilizado na sala virtual, clique em Texto Compilado. Vamos novamente ao slide. Primeiro iremos analisar as penas privativas de liberdade. Seção 1 das penas privativas de liberdade. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. O importante a ser analisado no artigo 33, em primeiro lugar, é sobre a pena de reclusão e detenção. Peço a vocês que acessem o Código Penal e vá até o artigo 121. Diz o artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Logo abaixo, logo a seguir, na sequência do artigo 121, temos o crime de homicídio qualificado e o crime de feminicídio, ambos com pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, percebam que nos crimes graves, como esses que acabei de mencionar, a pena inicial sempre será de reclusão. O agente que inicia o cumprimento da pena de reclusão fica afastado do convívio social, perde sua liberdade, ficando recluso em um estabelecimento prisional. Bem, continuando com o Código Penal, peço a você que vá ao artigo 129. Artigo 129, lesão corporal simples, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui no artigo 129 temos uma pena de detenção, portanto, percebam que a pena de reclusão e detenção estão postas no Código Penal e serão aplicadas conforme o tipo de crime. Desse modo, meus caros, quando a pena será de reclusão ou detenção, tudo já está posto no Código Penal. O que você tem que fazer é saber qual é o crime praticado pelo agente. Em seguida, depois de saber o crime, consulte no Código Penal o artigo que irá definir a pena cominada para o agente. Dando seguimento, vamos analisar o parágrafo 1º do artigo 33 e suas 3 alíneas, A, B, C, que nos apresenta os 3 regimes prisionais que temos em nossa legislação. São eles: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Vamos ao slide analisar o regime fechado.
Parágrafo 1º. Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Vejam que inseri uma imagem de uma penitenciária de segurança máxima. Nesta imagem, vocês podem perceber que uma penitenciária de segurança máxima é cercada por muros altos com cercas de arame farpado sobre os muros. Geralmente ficam localizadas distantes de zonas urbanas. É nesse tipo de penitenciária que se inicia o regime de pena da reclusão. Bem, ainda sobre penitenciária, vamos analisar a Lei de Execução Penal, a 7.210 de 84. Ela trata sobre a penitenciária nos artigos 87 a 90. Vamos a eles. Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, capítulo 2, da penitenciária, artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do artigo 52 desta lei. Artigo 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. A palavra aqui é celular e significa unidade, a cela onde o preso ficará detido. A linha A. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, isolamento e condicionamento térmico adequado à existência humana. A linha B. Área mínima de 6 metros quadrados por preso, Artigo 89. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestantes e parturientes e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche, referidas nesse artigo. Inciso 1. Atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas. E inciso 2. Horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Artigo 90. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que não restrinja a visitação. Então, pessoal, até aqui estudamos o artigo 33 e o regime fechado de cumprimento de pena, conforme os artigos 87 a 90 da Lei de Execução Penal. A seguir, estudaremos sobre o regime semiaberto. Vamos novamente ao slide. A linha B do parágrafo 1º do artigo 33. Regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Também aqui inseri uma imagem, desta vez, uma colônia agrícola penal. O detento que cumpre pena em colônia agrícola penal tem o direito de remissão da pena por causa do trabalho executado na colônia agrícola. Sobre o trabalho do preso, a lei diz que, por cada 3 dias de trabalho, o detento tem 1 dia a menos de pena a cumprir. A seguir, apresento os artigos da Lei de Execução Penal sobre as colônias agrícolas penais. Capítulo 3. Da colônia agrícola, industrial ou similar. Artigo 91. A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime aberto. Artigo 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas. A linha A seleção adequada dos presos, o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos de individualização da pena. Bem, meus caros, para reforçar o que eu disse sobre o trabalho do preso, apresento a vocês esse exemplo, como você já sabe, para cada dia de trabalho tem um dia de remissão da pena. Ou seja,
O exemplo que eu tenho aí no slide, para 300 dias de trabalho, o detento terá direito a 100 dias de remissão de pena. Pois bem, acabamos de estudar sobre o regime semiaberto. A seguir, estudaremos sobre o regime aberto, que está previsto no parágrafo 1º da linha C do artigo 33 do Código Penal e nos artigos 93 a 95 da Lei de Execução Penal. Vamos novamente ao slide. Parágrafo 1º. Considera-se regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. A prisão albergue é um regime de prisão de meia liberdade. Consiste em fazer permanecer o sentenciado no presídio durante a noite, em sessão especial, e em trabalhar de dia fora da prisão sem escolta ou vigilância. Esta semiliberdade exige, em troca, certas obrigações por parte do sentenciado, tais como não ingerir bebidas alcoólicas, abster-se de jogos de azar, regressar nos horários previstos. Bem, seguindo, aqui temos a Lei de Execução Penal. Da casa de albergado, artigo 93. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Artigo 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Artigo 95. Em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Então, pessoal, acabamos de estudar sobre as penas privativas de liberdade e os estabelecimentos penais previstos para cada caso. Agora iremos estudar sobre a pena restritiva de direitos, prevista entre os artigos 43 a 48 do Código Penal. Vamos ao slide. As penas restritivas de direitos são substitutivas, ou seja, não se aplicam por si, de imediato, mas apenas em substituição às penas privativas de liberdade, nos casos enumerados em lei. Seção 2 das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direito, artigo 43. As penas restritivas de direito são, inciso 1, prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 1, aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com grave ou com violência ou grave ameaça à pessoa ou a qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. O réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Pois bem, para darmos sequência, agora iremos analisar sobre a pena de multa. A pena de multa tem suas características legais que precisam ser seguidas. Vamos ao slide analisá-las. A pena de multa será de 10 a 360 dias multa. Dependendo do crime, pode ser aumentado até o triplo, podendo chegar ao máximo de 1.080 dias. Quanto ao valor do dia multa, no mínimo será de 1/30 do salário mínimo vigente e de, no máximo, de 5 salários mínimos de multa dia. Portanto, meus caros, a pena de multa pode chegar a valores elevados. Por exemplo, o dia multa pode ter o valor de 5.500, o que corresponde a 5 vezes o salário mínimo vigente. Mas também pode ter um valor irrisório, muito pequeno, de 36,66 centavos,
Lembrando que o mínimo dia-multa são de 10 dias. O que irá determinar o total de dias-multas e o valor do dia-multa será o crime cometido pelo agente. Pois bem, hoje estudamos sobre as penas que podem ser aplicadas ao infrator e onde ele poderá ficar detido. Lembro a vocês que em nossa sala virtual temos muitos artigos com conteúdo sobre o que estamos estudando. Leiam, estudem e contem comigo para sanar suas dúvidas, enviando mensagens em nossa sala virtual. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Reveja essa aula quantas vezes for necessário. É isso. Fico por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.